tarde. Tudo bom? Eu me chamo Sérgio Marques, eu sou ator, sou diretor e eu produzo conteúdo sobre quadrinhos RPG para o canal Maré Geek no YouTube. No ano passado eu recebi um convite muito especial do estúdio Eleven Dragons e da Social Comics, que eles têm uma iniciativa muito legal, que eles estão fazendo uma série documental de quadrinhos chamada A Importância do Quadrinho Nacional. E em cada episódio eles fazem um recorte, né? E aí a gente tem episódios sobre mulheres fazendo quadrinhos, pessoas negras fazendo quadrinhos. Recentemente lançou um episódio novo sobre pessoas indígenas fazendo quadrinhos. Incrível, assistam. E eu fui convidado para apresentar o episódio sobre quadrinistas LGBTQIAPN+, falando um pouco sobre a produção dessas pessoas. E a gente teve nesse episódio documentário chamado Muito Além do Arco-Íris, a direção de arte desse episódio foi do Thales Rodrigues, o roteiro foi da Luísa Lemos, incríveis, né? E para iniciar então essa nossa conversa sobre como foi a feitura desse documentário, eu vou convidar vocês a se apresentarem. Vamos começar pela Luísa. E para já começar assim com um bate-bola, um jogo rápido, Luísa já lança pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho, mas começa falando, ó, signo, abertura de desenho animado favorito e em que filme você moraria? Sem pensar muito. Virgem, Guerreiras Mágicas de Rei Earth. E aonde o quê? Em que filme você moraria? Peixe Grande. Muito bem. E aí, se quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresentar também. Você é diferente, hein? Tá bom. Agora eu vou falar do meu trabalho. Eu sou Luísa Lemos, eu sou roteirista e quadrinista, sou roteirista e desenhista de quadrinhos, juntando os dois, eu fico quadrinista. Faço cartoon também, faço roteiro para animação também. Trabalhei 2 vezes com a Eleven Dragons, uma foi nesse documentário, outra foi numa animação que a gente fez para a Globoplay, para a Ori. E atualmente faço quadrinhos autorais, né? Trabalho muito para a editora Script também, algumas coletâneas que eu participo e tal, junto com a editora Script, capista também, de várias coisas. E é isso. Trabalho aí basicamente com desenho e roteiro. Maravilhosa. Gente, agora vamos passar para o Thales. Thales, fala um pouquinho de você, mas para começar com o nosso bate-bola, fala para mim. Signo, um animal no qual você não confia e em que quadrinho você moraria? Tá, eu sou de Virgem também, recentemente. Animal que eu não confio... Eu tenho 2 gatos, eu não confio. Tá bicho mau caralho. É uma relação abusiva, né, que a gente tem com os nossos gatos. Mas... E o quadrinho que eu moraria... Eu acho que Sakura. Eu ia dizer qualquer coisa do Clamp, mas tem umas coisas muito trágicas ali, um X, um Talk Babylon, que é melhor não. Mas Sakura, Card Captors, eu moraria em Tomoeda, numa boa. Perfeito. Eu moraria também. Amei. Amei as 2 respostas, moraria nos 2, inclusive. E então, pra gente começar a falar um pouco sobre o documentário, né, eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu acho nos quadrinhos, né, embora a gente tenha muitas artistas que desenham e que escrevem os roteiros, né, eu acho muito bonito o casamento e a troca, né, o jogo que existe muitas vezes entre roteirista e artista, né, para conceber uma história. Então eu queria começar perguntando para o Thales se ele teve acesso ao roteiro antes de pensar, de conceber a arte, né, a direção de arte do documentário, e no que você pensou, como que foi esse processo de concepção da arte do documentário? A minha memória é horrível, eu já nem lembro nada. Mas, assim, se eu não me engano, eu acho que foi, assim, eu já recebi o roteiro bem logo no início do processo, assim, pra já ir pensando. Eu acho que no máximo, sei lá, eu fiz meu Pinterestzinho ali antes de pegar o roteiro, mas não nada muito mais do que isso. E foi bem tranquilo, assim, o roteiro já veio bem explicado, assim, tudo que tinha. Eu nunca tinha feito coisa assim pra vídeo, né? Eu faço mais quadrinho, né? E eu trabalho muito com roteiro de quadrinhos. Eu amo, detesto fazer quadrinho sozinho. Eu acho que
eu preciso de um bate-volta entre as pessoas, para mim isso é fundamental, adoro trabalhar em equipe. Então, para mim foi muito bom, assim, e como era uma área que eu não dominava completamente, né, a questão do vídeo e tal, foi muito bom e foi tudo muito claro, assim, que eu tinha que fazer, e foi muito natural, assim, muito... Eu ia mandando, né, as imagens e tal, e tipo, o feedback bom, tudo tranquilo, foi um trabalho ótimo, assim, o que mais trabalho sozinho, sinceramente. Que bacana, porque realmente eu acho que as cores que você traz, né, o modo como você desenha as personagens que vão aparecendo, eu acho que isso dá uma cara muito legal pro documentário. E aí, eu confesso assim, falando sobre o roteiro agora um pouquinho, né, eu confesso que eu fiquei bem emocionado quando eu li o roteiro, quando eu recebi o roteiro, porque eu acho que a Luísa, ela cria algumas metáforas sobre personagens de quadrinhos e a luta LGBTQIAPN+, que são muito potentes, são muito legais. A Luísa também, como já disse, né, trabalha muito com desenho, cartoon. No quadrinho dela, por exemplo, Transistorizada, ela roteiriza e desenha. Eu sou muito fã da arte da Luísa, mas queria saber então, nesse roteiro, como que foi trabalhar só com a palavra, né? Quais foram as coisas que ficaram nítidas para você desde o início, que não poderiam faltar assim, nesse roteiro desse documentário? Então, meus quadrinhos eu escrevo, né? Então, assim, quando eu escrevo um roteiro, ele não é só palavra. Eu vou escrevendo e eu vou vendo tudo aquilo na minha cabeça. Então, quando eu fui escrever, né, quando o pessoal da Eleva Andrade me chamou, eu falei, cara, nunca escrevi roteiro para audiovisual. Mas eu falei, bom, vamos lá, né? Eu vou escrever e vou vendo o documentário na minha cabeça. E meio que foi isso que aconteceu. Eu fui escrevendo, fui visualizando o documentário. E o Thales não lembra, mas a gente fez até uma reunião depois. Passei o roteiro, eles passaram o roteiro para ele. Aí depois a gente fez uma reuniãozinha meio que para acertar umas dúvidas de desenho, né, e tal, porque o roteiro já vinha meio que dizendo que o desenho tal entra em tal momento e tal. E aí... eu não tenho muita dificuldade de trabalhar com palavra, até porque eu faço quadrinho desde 2009, né? E eu sempre trabalhei, primeiro escrevendo roteiro, depois fazendo um thumbnail, né? Para quem não sabe, thumbnail é a parte que você só faz uns quadradinhos na página assim e distribui os quadrinhos dentro daqueles quadrinhos ali, que é tipo umas pagininhas assim. E aí depois você faz um storyzinho board ali, né, e tal, um rascunhão do negócio, e aí depois eu passava para desenhar. Então meu trabalho sempre foi uma coisa bem virginiana mesmo. Então assim, sempre foi uma coisa de ir fazendo passo a passo, e o primeiro passo sempre foi fazer roteiro. E sempre quando eu escrevia roteiro visualizando o resultado final. É claro que durante o processo, muita coisa que você escreve, na hora de você desenhar, você fala, acho que não vai rolar desse jeito, vou fazer de um jeito diferente. Aí o desenho vai mudando o roteiro. Assim, até como eu acho que meio que aconteceu no documentário. O documentário ele não é ipsiliteris do roteiro, ele é assim, 98,9% roteiro. Assim. Entendeu? Ele é muito o que está no roteiro, mas tem um detalhe ou outro ali que muda justamente porque, de repente, era uma coisa que não dava para encaixar, o tempo, né? Você tem um timing ali que não dava para encaixar e tal, e aí você muda uma coisinha, um detalhezinho dentro do roteiro. Mas para mim, a palavra e a imagem sempre foi uma coisa muito vinculada. Entendeu? Eu nunca separei a palavra da imagem. Isso para mim sempre foi uma coisa só. Muito bacana. E aí uma coisa que eu queria trazer também para a PocCon, porque representa esse evento também, e que eu acho que dialoga muito com o documentário, né? Como artista, eu acho que eu acredito muito em como a comunidade pode se fortalecer em si, né? Através de parcerias, formas com que a gente pode fazer de dar cada vez mais voz e espaço para quem está do nosso lado, para outros artistas, outras pessoas.
Eu acho muito legal, aqui no site da PocCon tem o Vale de Talentos, em que você tem o contato de produtores de conteúdo, pessoas que trabalham com narrativa, pessoas que trabalham com arte, pessoas que trabalham com cultura nerd em geral, que são LGBTQIAPN+. Então você pode entrar em contato com essas pessoas. No próprio documentário da Social Comics, a gente pode ter, ver várias pessoas que produzem, gente que a gente não conhecia ainda e passa a conhecer. Em eventos como esse a gente conhece. E queria perguntar para vocês, então, já que existe sempre, é legal quando existe esse jogo com outras pessoas, esses convites, se tem algum artista que vocês sonhariam, assim, em trabalhar, que vocês pensam, nossa, adoraria fazer uma parceria com essa pessoa, e podem sonhar também, tá? Não vamos prender também, não, vamos, sonhem. Quem que vocês adorariam trabalhar com? Sonhar, jogar lá pra cima. Tem um diretor de animação japonês chamado Kunihiko Kuhara, que ele fez o Tena, fez várias temporadas de Sailor Moon. E é uma coisa que eu fico pensando assim, será que eu já sou bom bastante para pelo menos trabalhar com ele? Que eu já sei que eu não vou ser. Mas assim, trazendo mais pra terra, eu trabalharei com qualquer uma das pessoas que estão no documentário, porque é todo mundo muito bom, assim. Então quem tiver com roteiros aí, pode mandar pra ele. Então, eu desenho qualquer coisa que o New Game me pedir. Qualquer coisa. Só ele pedir assim, desenho esse troço horrível aqui. Tá bom, eu faço. Mas uma coisa que eu acho legal, assim, é que eu já escrevi, nem escrevi, teve uma vez que eu fiz um trabalho que eu achei muito interessante, que foi um trabalho meio de curadoria. Que eu tinha um coletivo de poesia, e aí essa galera do coletivo de poesia, eu conheci o pessoal numa Flip, que eu sou de Paraty, conheci o pessoal, Flip é a Festa Literária Internacional de Paraty, então eu conheci essa galera desse coletivo de poesia lá em Paraty, que eles eram de Goiânia, uma coisa assim. E era muito legal os poemas, não era só poesia, era poesias e contos, os livros. E aí eu achei muito legal alguns contos e algumas poesias assim, e aí a gente teve a ideia de fazer uma parceria, de transformar aquilo em quadrinho. E era Bar do Escritor, se não me engano, ia ser Bar do Escritor em quadrinho. Aí eu chamei uma galera que eu conhecia na época de quadrinho, e eu meio que fui fazendo uma curadoria dos poemas e contos que eu achava mais legais, assim, e que eu achava mais a cara daquela pessoa. E aí eu fui passando para cada um, só que quando você lê, é aquilo que eu falei, quando eu leio um roteiro, no caso um conto, eu já visualizo aquilo como quadrinho na minha cabeça. Só que quando eu passava para as outras pessoas, o resultado, aí eu falava assim, faz o que você quiser. E o resultado que vinha das pessoas era tão impressionante, mas tão impressionante, e tão totalmente diferente daquilo que eu tinha imaginado, que eu achava assim, cara, isso é muito legal, cara. E aí eu acho que assim, eu super gostaria de escrever uma coisa para outras pessoas desenharem. E aí, para outras pessoas desenharem, cara, tem um monte de gente que eu gostaria que desenhasse os Tales. Entendeu? Então, assim... Vamos fechar essa parceria aqui agora? Porque eu acho muito... Ao vivo? Porque eu acho muito bacana isso, que quando você escreve, e eu gosto dessa coisa de dar liberdade, entendeu? De que eu acho que quando você escreve... O próprio documentário. Porque, assim, no documentário, eu escrevi o documentário e eu imaginava todos aqueles desenhos que aparecem no documentário de um jeito. Quando o Thales começou a entregar as paradas, eu fiquei muito louco, assim, eu falei, caraca, cara, que bacana isso, muito louco. Olha, totalmente diferente do que eu imaginava, mas, porra, muito bacana. Então, assim, eu acho que eu gostaria muito de escrever uma coisa e entregar para outras pessoas desenharem. E aí, cara, a lista pra gente que vai desenhar é infinita, assim, porque tem muita gente bacana, principalmente aqui na feira, aqui, só você andar por ali que você vai ver trocentos desenhistas e desenhistas incríveis. Então, se você tá afim de desenhar pra Luísa, liga pra gente, tá? É isso. E agora, como um grande fã do trabalho de vocês duas, eu acho que tem
coisas incríveis. Eu queria que o que vocês podem trazer pra gente aqui, né? Porque eu sei que muita coisa ainda está em desenvolvimento, etc. Mas de próximos passos, de spoilers de próximos trabalhos, ou trabalhos que vocês trouxeram pra cá, pra PocCon, para as pessoas conhecerem um pouco de vocês. Bom, então, eu tô aqui na feira, na mesa ali embaixo, com o Maiara Annabelle, né, que é o quadrinho que eu fiz com o Pablo Casado. E essa falando dessa história das ideias, né, era uma ideia minha, Maiara Annabelle, que eu tinha há muito tempo, e só que eu sou muito enrolado para escrever, eu me duvido muito, é uma confusão. Aí o Pablo entrou na minha vida, pegou meus milhares de arquivos do Google Drive, arrumou tudo e criou o roteiro, e a gente foi criando junto as personagens, e aí elas viraram mais do que elas eram, só quando eu tava pensando nelas, né? E é uma história, assim, que eu gosto muito. Ela se passa primordialmente em Fortaleza, né, que é de onde eu sou, e é uma coisa que eu sempre quis muito fazer, assim, quando eu comecei a pensar em fazer quadrinhos e tal, já sei lá desde quando, que era uma coisa que eu queria trazer pro Brasil, pra Fortaleza, pro Ceará, as coisas de quadrinhos que eu sou acostumado a ler mangá. Eu sou leitor de mangá, assim, é só o que eu leio, gente, desculpa. E aí eram coisas que eu queria trazer para esse cenário, assim, né? Então é um quadrinho de luta, de ação, de lutar contra demônios, monstros e tal, na cidade, e eu queria mostrar isso, assim, era a coisa que eu mais queria, e a gente conseguiu fazer, né, no Maiara Annabelle. Tem 6 edições, é uma história fechada, mais ou menos ali. E a gente lançou através do Catarse desde 2014, foi lançando um por ano, né? Parou agora com a pandemia e também porque tinha acabado de estar. E aí a Conrad agora relançou a versão encadernada, definitiva, bonitinha. Então tá os dois à venda lá, tá o da Conrad, tá o meu, comigo. Também trouxe um outro quadrinho chamado Anamnese, que é um quadrinho curtinho de um selo que uma loja lá de Fortaleza de quadrinhos chamada Reboot está lançando agora, meio baseado no esquema da Ugritas, assim, né, que são quadrinhos pequenininhos de vários artistas, e a gente abriu esse selo deles com esse quadrinho. É uma história minha com o Márcio Moreira, que é um autor lá de Fortaleza também, meu amigo de, sei lá, de conhecer desde criança. E aí a gente fez, um quadrinho curtinho, assim, um esquema do zine, mas uma viagem, assim, psicológica, doida, interessante, assim. E fora isso também tem o meu quadrinho chamado Novos Sumérios, que é um quadrinho que o Denis, meu marido, escreveu, e eu estou desenhando. Tem as cores da Débora Yukari, que é webcomic, né? Tá no Webtoon e no Tapas. E aí você pode pegar o link no marca-texto que eu fiz. Parabéns. E fora isso, tem print, essas coisas. Tem 50 mil tarôs que eu começo, nunca termino. Aí eu faço só uns prints perdidos de algumas cartas que ficaram mais legais. Tá lá também pra pegar. Um dia eu termino, gente, eu consigo. E aí é isso, assim, passem lá pra conversar com mais calma e ver os quadrinhos. E é legal, acho que vale também falar, né, que recentemente, se eu não me engano, foi semana passada, foi anunciado que Maiara Annabelle vai se transformar numa série live action, né, pela Sony. Ou seja, comprem, leiam antes de virar mainstream. Vocês vão poder falar que leram muito antes, conversaram com o Thales e tal. E, Thales, eu queria aproveitar rapidinho só perguntar como que tá sendo pra você isso, assim, tipo, de ter uma adaptação. Então, é meio surreal, assim, parece que uma coisa não tá acontecendo comigo, até porque eu literalmente não sei muita coisa sobre o negócio. A gente fechou esse contrato com a produtora lá, são 2 produtoras que entraram em contato com a gente em momentos separados, e elas se juntaram para fazer. Então eles ainda estão numa fase muito de pré-produção, assim. Lembre-se que tem um filme de Evangelho sendo nesse mesmo estado, tá, na Maiara Annabelle, há mais de 20 anos. Então, não esperem a série sair para comprar o quadrinho, basicamente isso que eu quero dizer. Então, mas assim, brincadeiras à parte, eu tô ansioso, né, e tal, vamos ver aí. E eu não enriqueci ainda, tá, gente? Não recebi um centavo, quero só deixar isso bem claro. Maravilhoso. Luísa, fala um pouquinho do seu trabalho também, o que tem aí. O negócio é só quando fica rica não esquecer das amigas. Não, mas vai esquecer, Sai, pobre! Que isso? Sai, pobre! Aí,
Então, eu estou fazendo um quadrinho há 2 anos, não termino nunca, né? Que é o Bruxas, que é um quadrinho sobre ancestralidade bruxa, que fala sobre... Não vou terminar esse ano também, provavelmente. Que fala sobre como, né, a sociedade pré-histórica, ela era uma sociedade matrifocal, né, ou seja, era uma sociedade onde as mulheres tinham uma importância focal e não era uma sociedade matriarcal. Né? Não é que as mulheres dominavam os homens, as mulheres eram o centro da sociedade e os homens tinham seu papel dentro da sociedade e tal, e como que essa sociedade mudou a partir dos processos de sedentarização da humanidade e como as mulheres, que eram consideradas seres divinos, geradores da vida, passaram depois a ser vistos como propriedade, porque seriam aquelas que gerariam os herdeiros da Terra. Então é uma história que se passa num período pré-histórico, nesse processo de transição, e mostra como as mulheres que não se adequavam a esse processo eram mortas ou banidas, e essas mulheres que eram banidas, elas voltavam para a floresta, né? E na floresta elas reaprendiam os conhecimentos que, né, foram passados por gerações, e elas mantinham esse conhecimento vivo, enquanto quem passava a viver nas vilas agrícolas perdia esse conhecimento, porque depois que o pessoal começava a plantar arroz, esquecia tudo e ficava só comendo arroz. Né? Então, basicamente é isso. Então, esse quadrinho está aí rolando já há um tempão, eu não consigo terminar, mas vou terminar. Fora isso, tem trocentas coletâneas que eu fiz parte. Tem lá na mesa ainda, tem Rancho do Corvo Dourado, que são histórias pós-apocalípticas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem o Quadrinhos Queer, que tem história minha no Quadrinhos Queer, a capa é minha também. O Quadrinhos Queer é incrível, não é só quadrinho, tem texto, tem artigo, tem um monte de material, tudo feito por pessoas LGBTs. Tem o Sob a Luz do Arco-Íris, que é outra coletânea genial. Tanto o Quadrinhos Queer quanto o Sob a Luz do Arco-Íris são da Script. E o Sob a Luz do Arco-Íris são várias histórias de autores e autoras LGBTs que se passam em São Paulo. Histórias que se passam em São Paulo. A minha história é sobre um perrengue que eu passei numa CCXP. Não por causa da CCXP, por causa de mim mesmo. E aí, quer dizer, ainda tem Transistorizada, porque depois que eu achei que tinha acabado, eu encontrei uma caixa fechada. E aí tem o Isso é Coisa de Mulher, que é incrível também, adoro trabalhar com Eliane Bonadio, Renata, né, CBLZZ, para quem conhece, sabe quem é, né, Flávia Gazi e tal, tem um monte de gente, são 10 mulheres dentro de um quadrinho, e a gente tem a proposta de fazer uma edição por ano. Então, essa edição que eu estou aqui agora na feira, foi a edição que a gente lançou no ano passado, e a gente pretende lançar até o fim desse ano uma nova edição que já está praticamente pronta. Assim, a minha parte, pelo menos, fiz a capa dessa edição nova, a minha parte está quase toda entregue. E aí, cada ano a gente vai fazer uma edição com o subtítulo Isso é Coisa de Mulher. Né? Aqui está aí na minha mesa, é o Não Ligue, Isso é Coisa de Mulher, que é a ideia que a gente teve foi criar um universo onde, na verdade, os homens estão no lugar das mulheres, né? São eles que sofrem ali as opressões, que sofrem os assédios, né? O cara passa na frente da obra, as pedreiras chamam ele, né? O cara que trabalha na empresa e as mulheres que dominam a empresa não promovem o cara, aí, né? E é coisa do tipo. Então, para a gente tentar, né, botar na cabeça dos homenzinho hétero, cis, né, como é que é ser mulher no mundo. Essa é a ideia. E o do ano que vem, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Eba.
do ano que vem não, no fim desse ano, né? O que a gente vai lançar até o fim desse ano vai ser o Não Tema, Isso é Coisa de Mulher, que vão ser as super-heroínas do dia a dia, né? Então, assim, tipo, a minha personagem é a mulher múltipla, que é baseada numa amiga minha, real, que é mãe solo, que trabalha, que estuda, que tem que cuidar da casa, que tem que namorar os meninos, tem que namorar a menina, e tem que sair com as amigas, e para isso, e ainda tem que combater o crime na cidade, né? Então, para isso, ela tem que se transformar em múltiplas mulheres, né? Vai dividindo-se na mulher múltipla, né? E aí, cada uma das meninas pegou e fez uma super-heroína baseada numa mulher. A maioria são baseadas em mulheres que existem, né? Da vida da gente, né? Cada uma pegou uma mulher que admirava e transformou ela numa super-heroína com aquela ideia ali, né? Do que a pessoa fazia na vida dela. E o que mais? Necronomicon, o livro da Al-Hazif, livro de magia da Script Editora também, está lá na minha mesa, o último exemplar da PocCon. Então tá lá, tem lá são vários artistas, todo mundo fez ilustrações baseadas nos textos do Necronomicon. Tem a parte que é o Al-Aziz mesmo, né, que é o livro de magia real. E a minha parte também no livro, que são 2 ilustrações e 2 páginas de texto, é um feitiço de invocação real também. Então, quem quiser vai lá, confere. É muito bonito o livro. E quem quiser invocar a deusa, tem lá o ritual completinho. E é isso, acho que é isso. Não, maravilha. A gente vai abrir já para perguntas do público, então já vão pensando aí em umas perguntinhas aqui para a mesa, coisas que vocês queiram jogar como provocação, perguntas, curiosidades sobre o documentário, sobre o trabalho dessas pessoas incríveis. Esse trabalho da Luísa, eu estou esperando desde que eu conheci a Luísa mesmo, que ela colocou algumas artes dele já nas redes sociais. Eu estou há um tempão, exatamente, no Instagram, eu estou assim, há 2 anos também esperando esse quadrinho, sempre achando que na próxima PocCon eu vou conseguir, mas é isso aí, Luísa. Vai no seu tempo. Lutando contra a procrastinação. Maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta já que queira lançar pra gente? Por enquanto não? Vamos pensando aí. Mas tudo bem. Então queria colocar para vocês, assim, perguntar que personagens, assim, né? Vocês que são artistas, criadores e tal, que personagens LGBT que marcaram vocês de alguma forma, ou de repente alguma artista que tenha marcado vocês, assim, na trajetória de vocês? Como eu falei, né, só vejo mangás e animes, então pra mim Sailor Moon fez um buraco no meu cérebro, mora de graça lá pra sempre desde então. E tudo ali relacionado, né? Tem o Ikuhara, ele fez esse anime chamado Utena, que também é tipo uma coisa assim muito louca também sobre a adolescência LGBT, assim, que é incrível. E assim, é claro que não é, como é que eu digo, a gente até conversou sobre isso uma vez, sobre como essas coisas que a gente amava assim meio nos anos 90, né, quando a gente era criança, podem não ser exatamente a representatividade perfeita do que é a experiência LGBTQIA+ no mundo hoje em dia. Mas elas eram pequenas tentativas ali do que é que dava para deixar escapar na televisão aberta de um país conservador. Então eu acho que isso faz levou pra minha cabeça, a cabeça de outras crianças, coisas que, tipo, deixaram escapar, um segredo que contaram pra gente, sabe? Eu me sentia meio assim. Então, acho que é por isso que eu amo tanto essas obras até hoje, tipo, tanto a história, quanto essa representatividade, quanto a estética mesmo. Eu acho que, tipo, Sailor Moon é gay só pelo desenho, das bonequinhas bem garotinhas, assim, com aqueles cabelos, aquela roupinha. Só aquilo já é homossexualidade do nada, assim. E o fato delas serem cada um planeta, e tem uns signos, uma coisa, tudo que o homossexual gosta, né? Então, pra mim, e é uma coisa, assim, que é engraçada. Eu fui muito
eu passei, depois disso, né, eu fui ficando mais velho, mais adolescente, eu era muito gótico na adolescência, tudo meu era preto, não sei o quê. E aí, hoje em dia, eu tô me abrindo mais pra tudo meu ser muito rosa, muito colorido, muito brilho, muito arco-íris. Tão agressivo na coisa do colorido, do brilho, do rosa, que dá a volta e é um tipo de gótico também, se você parar pra pensar. Que é uma coisa que eu tenho gostado bastante, assim. Eu sou mais velho, então eu via Sailor Moon, achava ótimo, maravilhoso, Sailor Moon é incrível. E outra que era bem bacana também era Sakura Card Captors, que tinha um menininho, um casal de meninos gays também. Sim. E tal. Mas, tipo, já não era mais criança, isso passou. E, então, eu tenho pouquíssimas referências, eu lembro do Estrela Polar, mas o que realmente me pegou, assim, são duas histórias do Neil Gaiman, que é o Casa de Bonecas, né, do Sandman, né, o arco do Sandman, Casa de Bonecas, que tem uma menina trans, que acaba morrendo, né, e depois o arco da morte, que tem um casal lésbico e tal. Então, assim, são dois momentos assim que me tocaram profundamente assim, ao ler quadrinhos em relação à questão LGBT, né? Então, acho que são dois momentos incríveis, assim. Lá na década de 90, isso, né? E você tinha pouquíssima representatividade mesmo, e eu achava super corajoso do Neil Gaiman, por isso que eu falo que qualquer coisa que ele quiser que eu desenhe, eu desenhe. E eu achava super corajoso o modo como o Neil Gaiman tratava a sexualidade no Sandman e tal. Achava incrível. Espero que Netflix faça jus ao material do cara, que porra, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já li até hoje em quadrinho é Sandman. E acho que é isso, gente. Daquela época, assim, pra cá é isso. Aí de lá pra cá a gente já começou a ter muita coisa, né, e tal. Mas assim, mas na minha infância, pra mim mesmo, zero referências, assim. Porque a minha infância é mais atrás um pouco, né? Então, assim, zero referências, né? Total. E eu acho que é muito legal pensar nisso que você traz do Sandman, né? Me marcou muito também quando eu li esses arcos de Sandman, que são protagonizados, tem um arco protagonizado só por mulheres, e entre elas uma mulher trans, que é a Wanda, né? E isso lá nos anos 90, nos quadrinhos, né? Então, realmente muito corajoso, e é muito legal ver também como o próprio Neil Gaiman fala, né, que até o modo como ele escreveu, ele acha que é reflexo de uma época, que agora para a série da Netflix ele quis trazer autoras trans para assinarem alguns roteiros também, para poderem movimentar e trazer um novo imaginário para esse material dele. E é engraçado que a gente vê algumas pessoas no Twitter e etc. falando, né, que porque o Sandman da Netflix vai ser a lacração. E aí o próprio Neil Gaiman vai falar, tipo assim, não é o Sandman da Netflix, o Sandman sempre foi isso. O Sandman sempre foi plural, os personagens sempre foram plurais, né? Sempre teve diversos modos de colocar Morpheus, a morte, etc. Então é muito interessante ver isso. A gente tem alguma pergunta na plateia? Vamos lá, plateia! Anima com a gente! Ó, temos aqui uma. Alguém leva o microfone para o Chico? Vou perguntar pro Thales. Obviamente sou muito fã da Mariana Belli. E eu quero saber como tá os planos para as continuações da história, obviamente. Eu sei que tem o extra ali, eu sei que vocês estão com a Conrad agora, então obviamente não deve ser uma dúvida só minha, muita gente deve ser fã do quadrinho. E eu queria saber se tem esses planos para continuar a história. Obviamente deve ter, tem vários ganchos. Mas quando que vai ter? Dá um spoiler pra gente aí, se ano que vem sai alguma coisinha. Bom, eu também queria saber. Mas assim, a gente tá conversando, eu e o Pablo, a gente tem várias ideias de como continuar a história, de coisa para fazer, de mais arcos, mais personagens para desenvolver, a gente já tem coisa rascunhada e tal. E aí a gente tá vendo como que vai ser isso, né? Conversando aí com o pessoal da Conrad e tal. E deve ter alguma coisa, não sei te dizer quando, infelizmente, mas sim. Tá bom.
Alguém mais quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Vocês falaram que começaram no quadrinho e agora fizeram um documentário para a Social Comics. Qual dicas vocês dariam para as pessoas que querem fazer essa migração? O que vocês aprenderam e o que vocês falam que não tente fazer isso? Eu acho que tentar apresentar tudo, assim, né? E no meu caso foi uma coisa muito por causa dos meus quadrinhos e das pessoas, foi um trabalho assim, das pessoas chegarem em mim porque conheciam a Mariana Belli e tal, então foi uma questão de, tipo, uma maneira das pessoas conhecerem o meu trabalho. Eu também uma vez vi uma entrevista da Rebecca Sugar, né, que criou o Steven Universe, e ela falando que ela gostava de pegar pessoas para trabalhar com ela que faziam quadrinhos, porque ela, tipo, não, a pessoa entende de narrativa visual, entende de várias coisas ali, então, tipo, é uma ótima maneira de começar a animação, é ter essa experiência com quadrinhos, que eu acho que agrega muito ali. Até essa questão de roteiro, character design, não sei o que, tudo isso é muito parecido, assim. Então eu acho que quadrinhos é um ótimo caminho para isso, né? Então, tanto que tem tanta animação que é adaptada de quadrinhos, né? São duas artes que andam ali pertinho uma da outra. Mais ou menos. E assim, roteiro é bem diferente. Roteiro de audiovisual é bem diferente do roteiro de quadrinho. E eu penei nisso aí quando eu fui pegar a animação da Oreo, né? Os Três Porquinhos. Quem não viu, tá lá disponível na Globoplay. É bem diferente você escrever roteiro de animação para você escrever roteiro de quadrinho. E roteiro de quadrinho você pode escrever super detalhado e tal. O roteiro de animação ele tem que ser muito pautado. Então, assim, você faz quadrinho, quer passar para audiovisual, principalmente na parte de roteiro, dá uma estudada em roteiro de animação, para você não ficar penando que nem eu penei. Então, assim, mas depois que você pega é fácil também. E o desenho eu acho que é mais... desenho, cara, assim, depende muito de com que tipo de animação você vai trabalhar. Entendeu? O documentário, né, a gente foi um negócio meio motion, né? Não era um lance de animação, era um negócio motion picture e tal, né? Era um desenho que entrava na tela, um desenho que saía de um fade para outro desenho já sobreposto, entendeu? Não era um negócio que tinha realmente animação e tal. E aí eu nem entendo de animação real, assim, sabe? Pra te falar. E aí tem N estilos de animação também hoje. Então, dependendo do que você vai fazer, cara, é mais fácil fazer a transição ou não. Entendeu? Se for uma coisa, dá pra fazer muita coisa com desenho só com motion mesmo, sabe? E principalmente se for fazer uma coisa sua própria, né? Você tem aquele negócio que tem no YouTube, né? Da Liga dos Super-Heróis lá, esqueci o nome. É super motion picture, né? Aquilo, quase não tem animação. E é muito bacana, sabe? Muito bem feito e tal. Você sabendo trabalhar o motion, dá para fazer uma animação muito bacana. Mas tem muita diferença de um caminho para o outro. E aí é estudar, cara. Assim, se você quer fazer essa transição, tem que dar uma estudada no outro lado, assim. Porque são coisas, não é a mesma coisa. Assim. Você pode usar um quadrinho como base para você fazer uma coisa de animação. Mas a animação, tanto a parte de roteiro quanto a parte de desenho, dependendo do tipo de desenho que você for usar, são coisas bem diferentes. Mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Muito prazer, Gabriel Vinícius. Eu gostaria de saber, como artistas, como quadrinistas, como vocês sentem essa resistência estúpida que existe, assim? Eu não sei quem é doido e que ainda lê One Piece, né? Sou um fã, eu adoro One Piece, né? One Piece, assim, é uma parte integral da minha vida. E recentemente a gente teve uma personagem, que é o Yamato, que foi apresentado na obra, né?
E me parece muito claro o que o Oda, o Eiichiro Oda, quer dizer quando ele coloca o Yamato se sentindo como homem, sabe? E como ele é o Yamato e não a Yamato, né? Ela nasceu biologicamente mulher, mas ela se sente como homem. Então, eu gostaria muito de saber como vocês sentem assim, essa resistência, não só em relação à sociedade, com relação às redes, porque às vezes fica muito claro o que o autor quer dizer com certas coisas, com certas passagens. Às vezes tem uma resistência muito estúpida, assim, sabe, que não aceita aquilo, mesmo ficando muito na cara o que o autor está querendo passar. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Muito obrigado. Tem duas questões aí. Uma é assim, eu não leio One Piece. Então tem três questões. Não que eu não gosto, eu acho maneiro. Eu já li alguma coisa e tal, mas não tem tempo. Trabalho em 25 coisas. Aí, tipo, não tem tempo, é muita coisa pra mim. Aí, é isso mesmo que ele quer dizer? Pode ser que não, sabe? Porque assim, porque também todo mundo falava, não, porque tá muito claro que o Dumbledore é gay. E tá muito claro que... Como é que é o nome dela mesmo? Não, mulher do J.K. Rowling é uma pessoa super progressista. E aí a J.K. Rowling veio dizer pro mundo que ela tá juntinho com o Bolsonaro. Ele e o Bolsonaro no mesmo carrinho, entendeu? No mesmo discursinho ali. Então, assim, ela queria mesmo dizer alguma coisa? Não sei. Talvez, né, quem estava ali como fã e como LGBT viu ali uma coisa que não era o que a autora estava querendo dizer mesmo, não. Só que aí a autora, por sua vez, também fala, olha só, não foi isso que eu quis dizer não, mas essa galera aí tá vindo bem pro meu negócio porque tá achando que é, então não vou negar também. Entendeu? Então, assim, é o que o autor realmente quis dizer? Não sabemos, essa é uma questão. A outra questão é, cara, eu saio todo dia de casa esperando ser destratada, ofendida, desrespeitada. Esse é o meu padrão. No dia que eu volto para casa, sem nenhuma dessas coisas acontecerem, é um dia feliz. Entendeu? Então, vai ter resistência de qualquer maneira mesmo. Entendeu? O segmento T ainda é... Oi. O segmento T ainda é um segmento muito visado, ainda é o segmento que mais morre. Eu fiz um bate-volta para estar aqui, né? Eu saí de Paraty ontem de noite e cheguei aqui 5 horas da manhã, né? Aí eu falei, vou dar um tempo aqui na rodoviária e tal, vou comer um negócio aqui e tal, pá. Cheguei tão cedo que a área de fumante da rodoviária estava fechada. Fica no segundo andar ali, tem uma areazinha de fumante. Aí eu tive que descer lá no primeiro andar para ir fumar lá na rua. Só que, cara, não sei se vocês já viram a rodoviária aqui à noite, mas, cara, é muito pessoal de rua, assim, e tal. E aí chegou uma menina, travesti, oi, tudo bom? E aí, amiga, não sei o quê, oi, e aí, tal, pô, me arruma um cigarro aí, compra um lanche ali pra mim, por favor, não sei o quê. Aí, cara, eu fiquei conversando com ela ali e ela, bicho, sabe? E não tava ela sozinha ali, sabe? Tava um monte de gente, tava um monte de mina trans ali e tal, sabe? Então, assim, cara, é brabo, assim. Vai ter resistência? Vai. E vai. Porque a sociedade ainda é assim. Entendeu? Gostaríamos que não fosse? Gostaríamos que não fosse. Mas é. Então, assim, agora, se tem resistência também não é um sinal tão ruim assim, porque se tem resistência é porque tem progresso. Né? Nada resiste ao vácuo, né? Não existe resistência ao vácuo, né? Se está tendo alguma resistência a um material mais progressista, é porque o material progressista existe. Então, isso já é alguma coisa, né? Agora, até você chegar ao ponto de que você vai ter um material que inclua pessoas trans, principalmente, e que isso vai ser levado de boa por todo mundo, até chegar a esse ponto, vai demorar muito ainda. Eu acho assim, né?
Eu também não cheguei nessa parte, One Piece, eu até li uma parte, mas pra mim, eu parei ali mais ou menos quando teve aquele time skip, porque eu achei que todas as minhas voltaram siliconadas demais, eu não gostei. E aí, e eu parei por ali. Mas quanto a esse personagem, Yamato, eu acho que o que importa é se alguma pessoa LGBT, se alguma pessoa trans viu aquele personagem e se sentiu de alguma maneira empoderada por aquilo, é isso que importa. É tipo, foda-se o que o Oda quis dizer, foda-se o que as pessoas estão reclamando. E assim, o Twitter não é a vida real. Se tem 5 abastados falando mal lá e aí parece que é muita gente, e isso não quer dizer nada. É tipo, não quer dizer nada. É tipo, o que fala é que o One Piece continua um sucesso incrível, a personagem ainda tá aparecendo em tudo. E o personagem ainda tá aparecendo em tudo. E, tipo, se as pessoas que se identificam ali com esse personagem acham ele empoderador ou não, voltando para aquela história que a gente tava falando, tipo, se era um monte de homem hétero desenhando as meninas e objetificando, mas eu achei elas gays e incríveis em Sailor Moon, pra mim é isso que importa. É a coisa da morte do autor, né? Até no J.K. Rowling, quem achou, tipo, aqueles personagens, quem se inspirou naquelas narrativas, foda-se a J.K. Rowling, ela tá morta, na minha cabeça. Entendeu? Tipo, não interessa. Eu acho isso, assim. Maravilha. Uma última pergunta, alguém? Não? Cadê uma? Cadê duas? É isso! Gente, não esqueçam que a gente tem brindes agora, né? A gente vai fazer umas perguntinhas para vocês. Mas antes queria só agradecer, né, demais a presença de todos, a presença de vocês. Lembrar vocês que a Social Comics é uma plataforma de streaming em que você consegue ler quadrinhos, que tem um catálogo incrível, com vários artistas que inclusive estão aqui na PocCon. Tem Mayara e Annabelle, tem 3 volumes do Mayara e Annabelle, tem o Sob a Luz do Arco-Íris, que tem... Oi? Mas os 6 estão na Social? Na Social Comics. Isso, na Social Comics tem 3, mas que dá pra vocês lerem. Tem o Sob a Luz do Arco-Íris, que tem a história da Luísa. O nosso stand tá lá embaixo, tá incrível, e no nosso stand você pode garantir 1 mês gratuito de acesso ao Social Comics, tá? Pra lerem quadrinho a rodo, que é muito legal, vale muito a pena. E aí eu queria agradecer também pela oportunidade, pelo espaço daqui da PocCon, da gente poder estar aqui, de estarmos vivas, de estarmos falando, de estarmos podendo ter cada vez mais voz dentro do meio dos quadrinhos e da cultura pop em geral. E queria abrir para vocês fazerem considerações finais. Agradeço muito, né, a Social Comics, a organização da PocCon, por ter chamado a gente para estar participando desse painel. E faço a revelação que Sérgio não fez, que foi eu que chamei para fazer a narração do documentário, porque eu escrevi o roteiro pensando na voz dele e ficou perfeito, incrível. Cara, e ontem eu estava vendo de novo, eu falei, caraca, é muito que eu escrevi esse menino falando. Perfeito. E é isso. Aí passem lá na mesa, comprem quadrinho meu lá. Eu preciso voltar para Paraty. Então, isso eu também queria agradecer, né, a Social Comics, a PocCon, a Eleven Dragons, todo mundo que fez esse trabalho, ficou muito legal, né, de divulgação, assim. Quem não viu o documentário ainda, e que é uma maravilhosa lista de artistas para conhecer, é, tipo, muito legal. É muito legal como o documentário é meio que justamente, literalmente, deixa as pessoas falarem, né, tipo, vende teu peixe aí, fala sobre a sua experiência. E assim, é quase como ir numa PocCon sem sair do YouTube, assim, porque você vai conversando, entre aspas, com um monte de artista, né? Então é muito legal. E assim, agradecer também a quem acompanha aí, Mayara e Annabelle, o meu trabalho e tal, é tudo por causa de vocês, assim, as coisas que a gente foi alcançando. E quem não conheceu ainda, passa lá na mesa para conhecer, daqui a pouco eu volto para lá. E outras coisas também, e me ajudem a voltar com menos caixa para casa, por favor. Gente, é isso, agradeço demais também, é muito legal estar aqui. Todo mundo que eu encontrei hoje, toda hora eu falava, gente, a Luísa Lemos, a Luísa, que é graças a ela que eu apresentei esse documentário, né, que é perfeito, roteiro belíssimo. E agora a gente vai distribuir alguns brindes.
Como eu disse, a gente vai fazer 3 perguntas, tá? Quem levantar a mão primeiro para responder cada uma delas vai levar o brinde, mas não esqueçam que eu falei lá no início, quem chegou depois, tem que seguir a Social Comics no Instagram. Então corre pro celular aí, Social Comics BR no Instagram, dá o follow, tá? Então vamos começando. Vamos lá, para este primeiro kit aqui maravilhoso, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou de cosplay de um personagem de Umbrella Academy, que está na Social Comics, inclusive, para ser lido. Alguém aí sabe o nome desse personagem? Ó, já levantou a mão. O nome dele é Klaus. É Klaus. Maravilhoso. Qual é o seu nome? Tabata. Parabéns, Tabata. Este primeiro kit aqui é seu. Eu não lembro do número dele, mas eu lembro o nome dele é Klaus. Calma aí, segue a Social Comics no Instagram. Alguém vai fazer a conferência? Sim, com certeza. Equipe de milhões. É isso aí, ó. Mais uma seguidora. Conheço a plataforma. Ó, entrega aí, tá? Obrigada. Que isso? Ó, eu vou contar até 3, tá? Pra vocês responder, pra vocês levantarem a mão agora. A gente é a equipe de um episódio da série documental Importância do Quadrinho Nacional. Alguém sabe o nome do episódio que a gente apresenta? 1, 2, 3? Tá muito fácil, gente. Muito melhor que isso. Exatamente, tá escrito atrás de mim. Inclusive assistam, quem não assistiu, tá maravilhoso. Faz a conferência aí, que essa aí cuidado com ela. Mas percebam, gente, não adianta ser bonita, tem que ser ligeira. É isso. Vamos lá. E a gente soube, na semana passada, que o quadrinho que é desenhado pelo Thales Rodrigues vai virar uma série de televisão. Alguém sabe o nome desse quadrinho? 1, 2, 3? Falamos várias vezes. Ali atrás? Pode? Maiara e Anabelle, a equipe vai fazer a conferência ali. Aí já aproveita e já leva o kit. Essa equipe é incrível. É isso, mais um levou pra casa. Gente, muito obrigado. Não deixem de passar lá no stand da Social Comics para garantir um mês de Social Comics gratuitamente. Consumam quadrinhos, não deixem de conhecer toda a galera que tem aí, o trabalho de Thales, de Luísa, que é maravilhoso, recomendo demais. E muito, muito, muito obrigado. Boa noite.